Oi pessoal, eu sou o Léo e hoje a gente conversa um pouquinho sobre A Bela e a Fera, da Clarice Lispector. Essa aqui é uma coletânea de contos muito especial porque reúne alguns dos trabalhos iniciais e finais da Clarice Lispector. Esse livro é dividido em duas partes e a primeira parte tem 6 contos escritos entre 1940 e 1941, quando a Clarice tinha entre 20 e 21 anos. E esses contos dessa primeira parte do livro são anteriores à publicação do primeiro livro dela, que é Perto do Coração Selvagem, escrito em 1942 e publicado em 1944. Já a segunda parte desse livro traz 2 contos que estão entre os trabalhos finais da Clarice, contos esses de 1977, mesmo ano em que ela faleceu, aos 56 anos. Então esse livro aqui vai trazer os extremos da produção da Clarice no que se refere a uma cronologia, já que traz então trabalhos iniciais e finais da carreira dela. Todos esses contos aqui foram publicados só póstumamente em 1979 e o título A Bela e a Fera foi dado pelo Paulo Gurgel Valente, o filho da Clarice, que deu esse título para o último conto dessa coletânea e então acabou virando o título da coletânea inteira. Nos contos da parte inicial do livro, a gente vai notar que a maioria das histórias é sobre moças bastante jovens, assim como a Clarice, mais ou menos da faixa etária dela, que estava então entre 20 e 21 anos. Um tema constante nessa primeira parte do livro são os amores. Então a gente vai ter moças apaixonadas ou moças já casadas e também vai ter aquela interiorização das personagens tão típica das obras da Clarice Lispector. O primeiro conto, que se chama Uma História Interrompida, vai ter exatamente essas características e vai trazer uma moça bastante jovem, com 22 anos, e que está apaixonada, mas esse amor vai ter uma interrupção, como o título então já revela. Já o segundo conto, Gertrudes Pede um Conselho, foge dessa temática do amor, do romance, mas vai trazer sim uma moça muito jovem, de 17 anos, que tem ideais muito grandes, muito altos, mas que tem dificuldade em realizar essa própria grandeza que ela acredita que tem, por conta da família, que está sempre ocupada com os assuntos mais banais do cotidiano, e isso incomoda muito essa menina. A Gertrudes, ou Tuda, sentia uma inquietação sem nome dentro de si, ficava muito incomodada que não acontecia nada de grandioso na vida dela, por isso ela também se sentia bastante entediada e também tinha outras angústias, e é por esses motivos então que ela resolve pedir um conselho. É interessante observar que essa inquietação da Tuda é descrita como uma inquietação sem nome, algo que ela não consegue articular em palavras, e essa temática do transcendente à linguagem, do que vai além das palavras, é bastante comum na obra da Clarice. Em A Paixão Segundo o GH acontece exatamente isso, porque a maior parte da experiência da protagonista, a GH, está além da linguagem, é uma experiência que transcende a linguagem e o domínio das palavras. E é muito legal poder fazer essa comparação de temas frequentes na obra da Clarice, seja nos textos mais maduros e também nos textos iniciais, e ver como em cada momento ela articulou essas temáticas. Algo muito legal que aparece nesse texto é um pensamento da doutora que recebe a Tuda para conversar, de que cada pessoa é um mundinho particular, cada um tem a própria chave, e a chave dos outros de nada nos serve. Eu vou ler um pedacinho para vocês desse trecho que eu achei muito bonito, que está aqui na página 24 dessa edição aqui, e diz o seguinte, deixa eu tirar meu post-it daqui. Tanta gente morrendo, tantas crianças sem lar, tantos problemas irresolúveis, seus problemas, e aquela guria com família, boa vida burguesa, a dar-se importância. Vagamente observou que isso contrariava sua tese individualista. Cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem sua própria chave e a dos outros nada resolve. Só se olha para o mundo alheio por distração, por interesse, por qualquer outro sentimento que sobrenada e que não é o vital. O mal de muitos é consolo, mas não é solução. Com esse trecho a gente pode fazer uma relação com uma conclusão que o Freud chegou anos antes e que ele escreveu no livro O Mal-Estar na Civilização, logo no início do texto. Nesse trecho do início do Mal-Estar na Civilização, o Freud diz que antes de considerar uma atitude de alguém equivocada, a gente deveria lembrar da variedade do mundo humano e também da vida psíquica, e isso se alinha perfeitamente com o pensamento da doutora desse conto da Clarice.
O conselho que a Tuda vai receber dessa doutora também é muito bonito, cheio dessa sabedoria de vida da escrita da Clarice, e eu vou deixar que vocês descubram esse conselho, e também a reação dessa menina a esse conselho. O tema do amor vai voltar no conto seguinte, o terceiro conto, que se chama Obsessão, mas não é um amor muito bonito, não é um amor muito florido, é um amor bem problemático. Nesse conto a gente vai acompanhar uma mulher casada que conhece outro homem e se interessa por esse outro homem, o Daniel. Essa mulher tinha uma vida bem regradinha, exatamente dentro dos padrões que a sociedade esperava para uma mulher casada na época, mas tudo começa a mudar quando ela conhece esse Daniel. O Daniel é um cara que despreza tudo e todos, inclusive despreza essa mulher, que vai se atrair justamente por esse desprezo que ele tem por tudo. E o Daniel me lembrou em alguns pontos o personagem Harry Haller, o Lobo da Estepe, do Hermann Hesse. Assim como o Harry Haller, o Daniel também despreza absolutamente todos os ideais sociais, é um misantropo, tem uma vida completamente alternativa e também vive em uma pensão. Naquela entrevista super famosa que a Clarice deu em 1977 para a TV Cultura, ela diz que ficou muito impactada quando leu O Lobo da Estepe pela primeira vez, e nesse trabalho de juventude aqui a gente percebe um pouco da influência do personagem principal. E nesse conto aqui, assim como em outras obras da Clarice, ela vai trazer à tona a questão da mulher casada que está completamente sufocada pelo casamento e por tudo o que a sociedade espera de uma mulher casada. Nesse conto aqui ela vai evidenciar esses imperativos sociais que cerceiam a liberdade da mulher casada e acabam com todas as potencialidades da vida dela, e essas personagens vão querer se libertar, exatamente o que acontece aqui nesse conto. Uma situação bem parecida com essa vai aparecer no conto A Fuga, que também trata de uma mulher casada que está sufocada pelo casamento e tentando fugir. E a subjetividade dessa mulher também é muito importante nesse conto, como fica bem claro no finalzinho dele. Nesse conto a gente também vai perceber as expectativas que essa mulher cria por uma vida mais autônoma, mais livre, em que ela finalmente consegue se livrar de um casamento muito chato. E na segunda parte do livro, com os trabalhos do último ano de vida da Clarice, a gente vai ter 2 contos, então, e o primeiro deles vai se chamar Um Dia a Menos, e vai trazer todo o vazio existencial extremamente profundo da personagem e também a solidão em que essa mulher vive. Em Um Dia a Menos, a gente vai perceber que a personagem ela quer sim, ela tem vontade de ter contatos com outras pessoas, mas ao mesmo tempo ela também sente que incomoda, que atrapalha as outras pessoas, e esse sentimento vai ampliar ainda mais a solidão em que ela vive. E o segundo conto da segunda parte se chama A Bela e a Fera, ou A Ferida Grande Demais, que é, na minha opinião, o melhor conto desse livro. A Bela e a Fera vai tocar de uma maneira muito forte na questão da desigualdade social e vai mostrar um encontro entre uma mulher muito rica, esposa de um banqueiro, com um mendigo com uma ferida bastante grande na perna. A Ferida Grande Demais, que é o título alternativo desse conto, além de se referir à ferida grande da perna do mendigo, também pode se referir a esse abismo, esse problema gigantesco da desigualdade social no Brasil, que é literalmente também uma ferida grande demais. Esse conto também vai ter trechos muito irônicos, principalmente quando a Clarice descreve a mulher rica, que de tão rica é completamente ignorante sobre a vida das pessoas mais pobres. Essa mulher podre de rica se chamava Carla, e ela estava esperando o chofer depois de ter ido em um salão de beleza em Copacabana, e ela marca com o chofer 1 hora mais tarde, acaba ficando pronta 1 hora antes, e fica esperando ele ali na calçada, quando de repente aparece um mendigo, então pedindo esmola, e com aquela ferida gigantesca na perna que deixa ela muito assustada. A Carla fica horrorizada com o mendigo, principalmente por conta da ferida na perna, e se pergunta o que o marido, que era banqueiro, faria no lugar dela, e a resposta que ela chega é nada, o marido não faria nada, e esse trecho está recheado de ironia e revela então o abismo que existe entre as classes sociais. No fim das contas ela resolve ajudar o mendigo e dar uma nota de 500 cruzeiros para ele, uma nota muito alta, porque ela não tinha uma nota menor na bolsa. O mendigo fica bastante surpreso com aquela nota alta e fica na dúvida se aquela mulher estava ridicularizando, humilhando ele, ou se ela era só um pouco doida, mas na verdade a Carla era tão rica, mas tão rica, que ela tinha perdido completamente a noção do muito e do pouco.
Com esse encontro com o mendigo, a Carla também começa a se questionar sobre a própria vida, sobre os próprios hábitos e sobre a futilidade da elite com quem ela convive, e vem na mente dela as palavras justiça social. A partir disso, ela começa a sentir um nojo pela própria classe social e pelas futilidades dos super ricos e percebe que existe um mundo inteiro clamando por ajuda através da boca daquele mendigo. E assim como acontece com outras mulheres que vão aparecer nesse livro, a Carla também vai começar a perceber o casamento extremamente sufocante em que ela vivia. No caso da Carla, ela percebe que mesmo sendo podre de rica, ela não tinha controle nenhum sobre a própria vida e nem sobre o próprio corpo, e tudo era decidido pelo marido, inclusive o número de filhos que eles tinham. Restava para ela o papel de uma mulher para ser adornada, para cumprir uma função social na vida do marido, que era o protagonista para a sociedade, e restava para ela basicamente o papel de uma esposa troféu. Os questionamentos que a Carla se faz estão recheados de ironia, e além de encontrar diferenças entre ela e o mendigo, ela também vai encontrar algumas semelhanças. Esse conto é, na minha opinião, o melhor desse livro e vai trazer um contraste bem intenso entre as experiências de vida desses personagens e também vai trazer um jogo de aproximação e distância entre eles. Eu gostei muito dos contos desse livro aqui e espero que vocês também tenham se sentido inspirados a conhecer esses trabalhos iniciais e finais da Clarice Lispector. E também achei muito interessante fazer uma aproximação entre esses trabalhos cronologicamente tão distantes reunidos nesse livro. Esse então foi o vídeo de hoje, fica aqui o meu muito obrigado a quem assistiu. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Um abraço e até lá!